Bom, eu gostaria de falar hoje sobre uma ideia que eu tive desde o último vídeo a respeito do que seria um hábito por si. Para que serve um hábito? Um hábito, em primeiro lugar, é o quê? Ou o que seria? Um hábito é uma ação que, repetida, ela é constante. É essa a palavra? Constante? Se eu de tanto repetir uma coisa, que ela se torna constante, como respirar. Respirar é um hábito. É um hábito involuntário, né? Quando a gente fala hábito, geralmente queremos dizer, né, e as pessoas entendem que falamos de algo que se escolhe fazer repetidamente, não do que se faz repetidamente sem escolha, como coração bater. Isso não é um hábito, tal como comumente entendido. Não, é simplesmente ah, é o quê? Se não é um hábito, é o quê? Coração bater, a respiração. Também não é um costume, né? Segundo as leis e as tradições, há de se respirar pelo menos 7.000 vezes ao dia. Não. Função? Talvez apenas para diferenciação, eu vou chamar de função. Respirar e o coração bater são funções. Mas o hábito, que é a ação voluntária e repetida muitas vezes, que coincidência ou não, a roupa do padre se chama hábito, né? Aquela roupa dele lá, preta, com a golinha branca, se chama hábito. E até acho que também a roupa do monge, dependendo de qual seja, se for um trapo qualquer, também é um hábito. Então é algo que você usa, escolhe usar. E enfim, um hábito é uma ação humana que ela é repetida. É sempre repetida. Rogério, porra. O que eu quero falar é, sendo o hábito uma ação repetida, para que serve essa ação repetida? Será assim uma coisa tão boa, né, que merece ser repetida e voluntariamente repetida? Qual que é a finalidade do hábito, aí? Vamos pegar, por exemplo, um martelo. O martelo, ele por si, em si, serve para quê? Serve para martelar. O martelo serve para martelar. Para martelar o quê? A sua cabeça? Não. Para martelar um prego? Sim, mas aonde? Na sua cabeça? Não. Um martelo serviria para martelar um prego numa tarba. Um coleguinha meu lá em Brasília, eu chamava tábua de tauba. Qual a diferença? Nenhuma, velho, foda-se. É uma tábua, mas eu chamava de tauba. E não tem diferença. Não, se nós permitirmos que a língua seja abusada dessa maneira, não haverá futuro para o Brasil, nem futuro para a língua portuguesa, a minha pátria. A sua pátria? Se o martelo
serve para martelar um prego numa tábua. A tábua, ela fica por isso mesmo? Está martelada. Fim da história. Não, a tábua também, ela martelada com o prego pelo martelo, também tem a sua função, a sua finalidade, né? Qual seria? É se tornar uma cerca que cerca uma propriedade que limita o direito de um certo proprietário em frente a outros proprietários que, por sua vez, fazem um conjunto de proprietários de um bairro, de uma cidade, de um estado, do país, de um só mundo. Ok, mas o que isso tem a ver com um hábito ou uma ação humana repetidamente efetuada? Por quê? O martelo não se martela. Ainda que você use lá um robô da Boston Dynamics, ainda assim haverá um engenheiro por trás, né, com a intenção de que aquilo seja assim seja realizado. Então, o robô é também um martelo caro e extremamente complexo, mas ele é um martelo também, é uma ferramenta. A questão é, a mão que pega o martelo para bater no prego, para poder, né, pregar a tábua e fazer assim a cerca da propriedade, essa mão, ela também é uma ferramenta. Então já estamos chegando perto de alguma coisa, porque finalmente a mão não é uma pata, não é uma patinha, pô. É um instrumento de um ser inteligente, supostamente inteligente. Não, inteligente. O ser humano é inteligente. E aí, ok. Martelo é uma ferramenta. A minha mão é um órgão, uma parte de mim, do meu corpo. E ela também se vale como uma ferramenta para mim. E a ação de utilizar, né, para se alcançar aquela finalidade, de fazer a cerca da propriedade, a escolha que vai ter que ser repetida para cada prego, ela se torna um hábito. Mas o que é um hábito? É uma coisa que faz durante 2 horas, 6 horas, 6 dias, 6 anos, ou o quê? Ou o quê? O hábito como uma ação repetida. E o que diferencia o hábito na questão de linha temporal? Se eu tenho que bater o martelo no prego repetidas vezes, e assim, por 2 horas ele bateu o martelo no prego, na tábua, para construir uma cerca que cerca a minha propriedade, com a finalidade de, né, enfim, a finalidade de cercar, ela pode ser discutida por si só. A princípio, a gente queria focar no martelo como um instrumento que participa de uma finalidade, que é a construção da cerca, sem entrar muito na complicação do porquê que se faz a cerca. E sendo assim, que martelo existe aqui, agora, no exemplo, então, neste contexto, para a construção de uma cerca, também poderíamos nos perguntar para que serve um hábito, porque se a mão também é um instrumento que participa dessa finalidade, e a nossa mente, que nós voluntária e conscientemente escolhemos participar dessa finalidade da construção da cerca, seja por dinheiro, seja por qualquer outro interesse, que seja o de servir o próximo, por mero, enfim, o pessoal gosta de chamar como isso? Eu esqueci o nome, mas eu vou chamar de voluntarismo.
por mero voluntarismo ou por dinheiro, a pessoa escolhe participar da finalidade de construir a cerca e, no meio do caminho, ela precisou se valer do martelo. O que isso indica? Indica que assim como o martelo só encontra finalidade enquanto ferramenta ou instrumento fora de si, ainda que ele nem perceba isso, porque ele não tem percepção, assim também os hábitos, os nossos hábitos, os de 2 horas, os de 6 horas, os de 6 dias, os de 6 anos, os de 60, também haveriam de ser ferramentas que buscam encontrar finalidades. E se fosse nós mesmos, como os sujeitos das escolhas, a consciência que escolhe, que se voluntariza a fazer, ela também tem alguma finalidade. Ela também deveria de ter alguma finalidade. É isso ou não é? Porque do contrário, tudo seria involuntário. É o martelo que involuntariamente faz a cerca. E nós que agimos involuntariamente. E alguns conquistam coisas, né, que podem ser invejáveis sobre certos aspectos e admiráveis ou, no caso, repulsivas sobre outros aspectos. Mas, em nenhum caso, se fôssemos julgar, né, valorizar o quanto aquilo é admirável, repulsivo, não teríamos quem escolhe valorizar, porque é tudo involuntário, não há uma consciência, né, que escolhe as coisas, tem a capacidade de arbitragem, né, o chamado livre-arbítrio. Se isso não existe, os hábitos também não existiriam. E não poderíamos, né, nem falar sobre se eles podem ser vistos sobre a luz de ser uma ferramenta. Mas se os hábitos forem ferramentas, se isso for verdade, a comparação, se for uma comparação válida, justa e útil, e por si só uma comparação que é uma ferramenta, porque esclarece e facilita e nos insere na realidade, então seria útil que pensássemos assim, que tirássemos proveito disso. Qual proveito, Rogério, pode ser tirado de se pensar que um hábito é uma ferramenta? Eu consigo imaginar muitos proveitos. É provável que você também já consiga imaginá-los assim. Aos milhões! Não é verdade? Porque, veja, eu nasci. Quando eu nasci, eu era completamente dependente da minha família. Ou de cuidadores, que se transformam em minha família. Esses cuidadores das pessoas que são as mais indefesas e dependentes são a sua família. Essa minha família estava inserida em uma comunidade, por menor que seja, por mais difusa e fraca que seja a comunidade, que por sua vez também está inserida em uma sociedade.
sociedade também pode ser fraca, injusta, ridícula. Mas é a sociedade na qual você está inserido de fato, desde o nascimento. E essa sociedade, por sua vez, ela... Presta atenção. Essa sociedade está subscrita na humanidade forçosamente. Não há como fugir, não tem como escapar. Todos somos humanos. Entendeu? E sendo assim, sendo esse o caso, de que eu nasci numa família, inserido numa comunidade, inserido numa sociedade que faz parte da humanidade, o que isso significa? Vis-à-vis o fato de hábitos serem ferramentas, ou como ferramentas. Bem, faltou um detalhe aqui, né? Espero que alguém tenha percebido. Que eu não sou autogerado. E não fui gerado apenas pela minha família. Existe um fundamento por trás da existência que sustenta o meu eu, corporal e o mental. E o mental, o espiritual, né? Não apenas a confusão psicológica cerebral. E o que é? É Deus. O eu sou, como ele mesmo se chama. O eu sou, o eu sou. Ele sustenta o eu. Todos os eus, todas as pessoas. E ele está no cume de uma pirâmide, que é seguida pelo eu. E aí segue a sociedade, aí segue a família, segue a comunidade, segue a sociedade, segue a humanidade. E o que sustenta toda a humanidade em conjunto, senão o mesmo eu sou, que é Deus? Isso quer dizer que se Deus é assim, sustentando a nós individualmente, a todos coletivamente, as nossas ações, e nós não podemos já nascer agindo sobre a humanidade. É por etapas. Nós agimos sobre o círculo familiar, depois sobre o círculo comunitário, depois sobre o círculo societário e depois ainda, por fim, agimos sobre a humanidade. Isso é o quê? Tempo. E tempo significa o quê? Futuro. Mas o tempo que corre é o tempo futuro. E o que isso tem a ver com martelo, porra? Tem a ver que o hábito ele tem que ser avaliado segundo o seu propósito. Por exemplo, você quer aprender francês. Qual que é a finalidade? É para ler Balzac. Para quê? Para ler porque leio livros porque livros são legíveis. Não pode ser assim. Leio porque são livros. Bebo porque é líquido. Não. Os hábitos sobre esse aspecto de ferramenta, eles deveriam ser avaliados e utilizados como ferramentas que servem certos propósitos, ainda que a partir de um certo ponto
esses esses propósitos possam ter complexidade alta o suficiente para ser difícil julgar por que se faz aquilo ou não se faz aquilo. Por exemplo, um exemplo da cerca que eu dei antes. Um exemplo da cerca que oferecemos para a vossa avaliação anteriormente. Filho da puta. Chegou um ponto que nos perguntamos, pra que fazer uma cerca, velho? Pra quê? Pra que fazer essa cerca? Não é por causa das leis. Enfim, a complexidade ficou alto bastante para que não seja mais um assunto que possa ser tratado em paralelo. Ele teria que ser abordado por si só. Ele teria que ser o centro do tópico. Mas nossos hábitos também são assim. Eles participam. Eu quero aprender francês para ler Balzac. Para quê? Agora o assunto já trocou. O assunto não é mais porque eu quero aprender francês. O assunto é porque você quer ler Balzac. Não é? É apenas ração para a cabeça, como diz. Food for thought. Food for thought? É isso que fala? Food for thought. It's just food for thought. My friend, this is just